Com a ascensão da internet e das mídias digitais, se fortalece um fenômeno denominado de discurso de ódio, que são ofensas gratuitas com o propósito de humilhar, rebaixar, menosprezar e até mesmo agredir a moral de grupos ou indivíduos. São assim entendidos, São entendidos como crimes de ódio, aqueles cometidos em razão de uma condição específica da vítima, por ela pertencer a uma determinada raça, a uma etnia, cor, origem nacional ou territorial, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, religião, ideologia política, condição social, física ou mental. Então é qualquer dos crimes do Código Penal praticados contra a vítima em razão de uma condição, de uma dessas condições específicas. Os crimes de ódio são geralmente frutos podres do preconceito, do racismo, da xenofobia, que é a intolerância pelos estrangeiros, fruto da intolerância religiosa, da misoginia, que é o desprezo e aversão às mulheres, LGBT-fobia, que é não aceitar a orientação sexual diferente da dele. Então, todos esses crimes de ódio decorrem desse tipo de situação. Claro que as emoções elas sempre fizeram parte da nossa existência como seres humanos. Lá nos primórdios, a gente não tinha outros mecanismos além da agressividade para lidar com as nossas emoções negativas. Então, o que a espécie humana fazia nos seus anos iniciais de existência na face da Terra? Tudo era resolvido na base da agressividade. Então, bater, correr, gritar. Só que, ao longo da história da nossa espécie, a gente foi possibilitado ao ser humano o desenvolvimento do sistema nervoso, que também evoluiu o suficiente para que hoje nós tivéssemos linguagem, que inclusive é uma das características que nos diferencia dos outros animais. Então hoje, é claro que a gente ainda tem emoções negativas, isso faz parte da nossa história de evolução, inclusive é adaptativo, porém hoje a gente tem uma outra forma de lidar com as nossas emoções negativas, que é a elaboração mental, a linguagem e a fala. Então, uma pessoa que sente muita raiva, muito ódio e não manifesta isso através do diálogo, através da fala, o que acontece com essa pessoa ao longo do tempo? Ela tende a voltar nos mesmos mecanismos que o ser humano utilizava lá nos primórdios, que é a agressividade. Então, uma dica importante é, se você tem episódios de raiva, ou se você conhece alguém que frequentemente está manifestando raiva ou ódio em relação às coisas, em relação às pessoas, é importante que você ou essa pessoa que você conhece não resolva a situação de imediato. Por quê? Porque o sistema nervoso ele tem que estar preparado para agir de uma maneira mais funcional. Então, o que é ideal? Que você saia da situação no momento da raiva, pense sobre esse assunto, elabore na forma de linguagem e depois volte à situação, se for o caso, para resolver de uma maneira mais adaptativa, mais saudável, que não a agressividade, que é um componente importante da nossa evolução e que a gente sempre recorre a esse mesmo mecanismo quando falta o mecanismo mais evoluído, no nosso caso, que é a linguagem. Muitas vezes, a raiva reprimida contribui para os sintomas de saúde mental relacionados à ansiedade e à depressão. A pessoa, ela remoe, que a gente chama de ficar remoendo os pensamentos, esses pensamentos de raiva, pensamentos de tristeza, de alguma coisa que aconteceu no passado, que fica martelando na cabeça, pode desencadear um sentimento muito profundo de tristeza, de baixa autoeficácia, de baixa autoestima, ansiedade, Então é muito importante ficar atento a esses pensamentos que ficam recorrentes na cabeça, de remoer alguma coisa que já passou, um sentimento negativo, porque a forma que a gente pensa, ela interfere na forma com que a gente se sente. As nossas emoções, elas estão muito relacionadas com os nossos pensamentos. E se a gente começa a pensar, então se eu passa um pensamento pela minha cabeça, remoendo alguma coisa que aconteceu, eu tenho uma emoção vinda desse pensamento. Pode ser uma tristeza. Essa emoção, ela vai resultar em algum comportamento que eu possa ter, que não vai ser um comportamento muito funcional.
o que vai me levar a ter mais pensamentos de tristeza, remoer muito mais. E aí isso vai aumentando, podendo desencadear alguma coisa mais séria. Então, assim, é sempre bom buscar ajuda profissional para lidar com pensamentos que passam pela cabeça, porque eu sempre falo, pensamento a gente não controla, eles passam pela nossa cabeça e eles vão trazer alguma emoção. Então, buscar ajuda profissional é muito importante para saber lidar com o que pensa, na forma que pensa e também para gerenciar as emoções. A quantidade dos crimes de ódio por meio das redes sociais aumentou tanto no mundo todo que já está provocando a reação das autoridades, né, de muitos países, no sentido de se criar leis prevendo penas muito mais graves, né, aos crimes de ódio cometidos através das redes sociais. Então é isso que são crimes de ódio. Não é um crime em si, mas qualquer crime do Código Penal praticado, né, em desfavor de pessoas que tenham uma condição específica, né, que a gente chama de minoria e que merece a proteção do legislador. Então é possível que tenhamos no Brasil logo também, né, um agravamento desses crimes quando praticados por essas razões e através das redes sociais. Converse sobre direitos e temas complexos da realidade social com seus familiares, com seus amigos, colegas. Perca o medo de identificar discursos de ódio e discriminação. Haja com responsabilidade nas redes sociais. Não caia na provocação. Bom, as consequências psicológicas elas podem ser inúmeras, desde ansiedade, depressão até transtornos psiquiátricos crônicos. Então, nesse caso, também existem algumas dicas super importantes, principalmente para pessoas jovens, adolescentes que expõem, são muito expostos às redes sociais hoje. É importante, primeiro, observar o tempo que essa pessoa passa na internet. Então, se você fica muito tempo nas redes sociais, é importante que você reconsidere esse hábito, porque quanto mais exposto a gente fica nas redes sociais, mais suscetível a gente está a certos tipos de diálogos que não são saudáveis. Então, monitore o seu tempo nas redes sociais, o conteúdo que você acessa nas suas redes sociais. E uma outra coisa importante, varie as atividades do seu dia a dia. Você pode ficar um pouco nas redes sociais, porém você precisa fazer outras coisas que não estão nas redes sociais, se você quiser se blindar ou se proteger em relação a essas questões da internet que não são tão saudáveis. E uma outra questão é que se você já se sente prejudicado em alguma medida por ódios, por ataques virtuais, de ódio, de manifestações de raiva, é importante que você procure a ajuda de um profissional, porque a elaboração desses conteúdos às vezes precisa de um profissional para fazer a elaboração junto com a pessoa, de modo que ela consiga pensar sobre outros aspectos daquele mesmo problema, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir resolver sozinha. Então, se você conhece pessoas ou se você é vítima de ataques de ódio na internet, se preserve, cuide do tempo que você passa olhando as redes sociais, varie as suas atividades e se ainda assim você encontrar dificuldades em lidar com certos conteúdos, procure ajuda profissional. O ódio virtual, assim como outras questões envolvendo as redes sociais, é um problema bastante sério e é importante que as pessoas se atentem à sua saúde mental no dia a dia, inclusive se privando às vezes do uso das redes sociais por um tempo, para que ela consiga manter a sua saúde emocional em dia. Existem muitas outras coisas que as pessoas podem fazer, atividades com os amigos ou desenvolver hobbies, a própria atividade física, então existem alternativas e a ideia é sempre trabalhar a prevenção. Como liberar a raiva de forma saudável? Pratique exercícios físicos. Os aeróbicos, como caminhada ou corrida, por exemplo, são ótimos para manejar a raiva de maneira mais saudável, pois a prática libera endorfinas, substâncias químicas que ajudam a acalmar e reduzir o estresse, além de promover o bem-estar. Você já sentiu ou sente raiva de situações? Sinto muita raiva. Hoje eu estou mais controlada. Antigamente eu era um pouquinho mais nervosa, resolvia diferente, né? Eu brigava, estourava em cima das pessoas. Hoje não, eu diálogo, ou se eu não conseguir no diálogo, eu viro as costas e deixo a pessoa falando sozinha. Seu Djalma, o senhor é uma pessoa nervosa? Tem raiva? De vez em quando, né? Como é que o senhor lidar com essas raivas? A gente larga pra lá, deixa quieto, né?
pode ficar muito incomodado não, que é mais ruim, né? Se incomodar muito, sofre mais, chorar? Mais é mais ruim, né? Sim. O senhor leva na esportiva? Aí leva na esportiva, na boa, né?